Mundo Muito Louco de hoje vai conhecer o maior templo religioso do mundo, o templo de Angkor Wat. Angkor Wat ou Angkor Wat ocupa uma área de 210 hectares, ao redor da sua torre central de 65 metros de altura, feita de arenito. Estima-se que ele tem 800 anos, mas pelas lendas cambojanas ele pode ser muito mais velho. Uns dizem que foram 500 mil pessoas, outros dizem que chegou a 1 milhão de pessoas morando nessa região. Enfim, Angkor Wat, além de ser o maior templo religioso da Terra, também foi a maior cidade que o planeta teve na sua época. Estudiosos calculam que a construção aconteceu na primeira metade do século XII e tenha durado 30 anos, exigindo o suor de mais de 50 mil pessoas, gente, para construir isso aqui. Pra você ter uma ideia do tamanho dele, ele é 4 vezes maior que o Vaticano e foram usadas mais pedras aqui do que para construir todas as pirâmides. Alguns acreditam que essa obra é tão maravilhosa que não poderia ter sido concebida e feita pelo homem. Muitos acreditam que os ETs deram uma forcinha para construir ou para idealizar Angkor Wat. E as pedras não vieram de perto não, vieram de longe, através da força dos elefantes que arrastaram elas para cá. Todas trazidas das montanhas sagradas aqui em volta. Angkor significa cidade, Wat, templo, ou seja, um templo-cidade. O nome original do templo, Parama Vishnu Loka, que significa morada dos deuses Vishnu. Afinal, o templo foi dedicado ao deus Vishnu. Vishnu é um dos principais deuses do hinduísmo, mas 3 são os principais. Brahma, que é o deus da criação, Shiva, o deus da destruição e da reconstrução, da criação, e Vishnu, o deus da proteção. E por que fazer um templo para Vishnu? Para ela proteger o rei e a sua população. Olhando de cima ou andando aqui pelo templo, ainda me impressiona muito a precisão geométrica deles, o tamanho, a grandeza e essas linhas precisas. Surreal. Ainda existem dúvidas quanto quem foi o arquiteto dessa obra maravilhosa, mas talvez Divakara Pandita, um brahmanês aqui que foi o ministro do Suryavarman II. Para construir isso aqui, tudo foi planejado de acordo com a cosmologia hindu e a astronomia, gente. É tudo alinhado. Dizem que esse templo está alinhado com a constelação de Dragon, do dragão aqui. Esse papo de alinhamento com constelação a gente tem que checar bem, porque eu no Egito disse que as pirâmides estavam alinhadas com as Três Marias, depois eu vi que não. Então esse alinhamento aí com a constelação de Dragon eu vou pesquisar mais e vou confirmar para vocês aqui, tá bom? Os arqueólogos acreditam que ele tenha sido abandonado há 800 anos, mas não se sabe com precisão o que exatamente aconteceu aqui. E a toda a volta do Angkor, aqui na frente, no lado direito e esquerdo, nas laterais, a gente tem as histórias de suas batalhas, suas vitórias e suas derrotas. Claro que as derrotas estão meio disfarçadas ali, mas eles retratam os épicos hindus Mahabharata e Ramayana. Que conta um pouco dessa história da Guerra dos Khmer contra os vizinhos que ficavam tentando conquistar a região.
E nessa parede, a guerra dos Devas contra os Asturas. Dentro das muralhas, só os nobres, a população aqui de Angkor Wat morava à sua volta. Apenas em ocasiões especiais, eles liberavam o povo para vir cultuar os deuses e o rei. Aqui na frente a gente consegue avistar 3 torres apenas, mas elas são 5 no total. A torre central reflete o Monte Meru, o monte sagrado dos hindus. E agora estamos subindo finalmente para o último nível de Angkor Wat. Um nível que só o rei tinha acesso. O rei e a família real tinham acesso. Eu fiquei sabendo uma informação muito legal, que a escada, essa escada aqui, por exemplo, bom, essa aqui é dos turistas, né? Mas essa escada aqui embaixo, ela é super íngreme, que era dos sacerdotes. Eles... de propósito, é tão íngreme e tão curta. Você tinha que ter a sua dificuldade para chegar no paraíso. A escada do rei era menos íngreme, gente. Uau! E é um privilégio a gente ter acesso aqui aos aposentos não, né? Porque o rei não morava, mas ao templo do rei. O templo é tão magnífico, gente, que palavras são difíceis de descrever. Toda essa construção tem toda uma simbologia. A arquitetura dele reflete uma mandala simétrica. Angkor Wat tem muitas correspondências em números e formas. Ao todo são 108 torres, em forma de botão de lótus. O número sagrado tanto para os budistas como para os hinduístas. Para entrar aqui, as regras são muito rígidas. A gente não pôde entrar de bermuda, a gente teve que entrar de calça. É proibido o uso de chapéu. Apesar de parecer que é um museu, esse lugar ainda é um templo religioso. Então, os fiéis, os seguidores do budismo, vêm rezar, trazem oferendas. E por isso a gente tem que falar baixo e respeitar as regras. Os cambojanos têm tanto orgulho de Angkor Wat, gente, que não à toa ele é o símbolo do país. Ele tá na bandeira nacional. E tudo isso aqui construído de 1113 a 1149. Gente, é absolutamente uma obra-prima da arquitetura. Um templo, putz, magnífico mesmo. Estima-se que 300 mil trabalhadores deram seu suor e suas forças para construir essa obra durante 40 anos. E aqui temos o grande Buda na cúpula central do templo. A gente pode ver à sua volta alguns remendos que ele está remendando, porque esse templo mudou de religião algumas vezes, né? Originalmente ele era hinduísta. Depois ele virou budista, depois hinduísta novamente e finalmente foi recolocado. Então muita coisa aqui foi adulterada, a gente pode ver nos detalhes. Provavelmente no acesso e atrás do Buda provavelmente ficaria a urna funerária do rei Suryavarman II. Apesar do templo ser gigantesco e magnífico, ele permanece incompleto, pois Suryavarman II morreu durante a sua construção. Olha que mancada. Suryavarman II adorava uma guerra, mas ele não ia muito bem nelas, tanto que ele morreu em uma e não deixou nenhum herdeiro. E aqui, ó,
E aqui atrás a torre central, representando o sagrado Monte Meru, a morada dos deuses. Mas o custo para construir uma obra tão magnífica parece que foi terrível, foi muito violento. Milhares de Khmer foram forçados a trabalhar em condições terríveis e questionáveis. Uns por aqui dizem que Angkor é um templo tão fantástico que só pode ter sido inspirado com uma visão do Suryavarman no paraíso, que ele teria sido levado ao paraíso, conhecido isso daqui nos céus, e daí ordenou a sua construção. Já os teóricos dos astronautas dizem que ele foi abduzido em outro planeta, ele conheceu um palácio e assim reproduziu. E aí, o que vocês acham? Escreve nos comentários. As origens do templo estão no que pode ser o texto religioso mais antigo do mundo, o Rig Veda. E realmente o rei, na sua exclusividade de ter acesso ao último andar, tinha a melhor vista. Olha o visual aqui de cima. Existe um mito aqui que um deus veio do céu, se casou com um humano e assim nasceu Preah Pisnakar, que seria Suryavarman II. Provavelmente foi ele mesmo que criou essa lenda para legitimar o seu poder. Por quê? Porque sendo considerado um deus, as pessoas trabalhariam por ele por amor, por paixão e não por obrigação. Não foi bem isso que aconteceu, parece que muitos foram forçados a trabalhar para construir essa obra tão magnífica. E até hoje, se você olhar com cuidado, a gente pode ver algumas manchas de ouro na parede aqui da época de ouro desse lugar. E esse é o único templo que ele é construído com a frente está lá do outro lado, para a direção oeste, que é onde o sol vai se pôr. Por quê? Porque ele é um templo mortuário, onde o rei gostaria de ser enterrado. Ele foi, na verdade, enterrado aqui, mas claro que, mais uma vez, tudo sumiu. E por todo o templo a gente vai encontrar muitas ninfas. No total são, sei lá, são mais de 2.000 que vão estar espalhadas, abençoando, enfeitiçando todo esse templo. Olha o piscinão. Onde ficava esta piscina? O exato centro do templo. Afinal, para eles, a água era a coisa mais sagrada, né? Era a coisa da vivência. Então tinha que ser no centro uma piscina de água. Não era piscina, não. Ah, não? Não era piscina? Não, Então esquece. porque era uma piscina. O que era Esse isso? era um tanque. Um tanque. Um tanque para manter a água de chuva. Não, mas tá, é o tanque de... É um tanque, na verdade, para guardar. As pessoas usavam água de chuva como água sagrada para purificar. Tá, era um tanque. Eles não nadavam, porque ali tem uma drenagem. Não é piscina, gente, é tanque. Desculpe. Vou corrigir então. Estamos adentrando ao tanque sagrado. Ele ficava exatamente no centro aqui do templo magnífico de Angkor Wat, com água. Afinal, a água era o que purificava, era o que dava vida para essa que foi a maior civilização de todos os tempos, os Khmer. Agora eu falei bonito, hein? Quatro tanques que representam os 4 elementos do hinduísmo, que são a terra, o fogo, o ar e a água. Falei certo?
As origens do templo estão no livro sagrado, que pode ser uma das obras mais velhas religiosas do mundo, o Rig Veda. Esse texto descreve os deuses do céu, os deuses da terra e inclui o deus Vishnu, que inspirou este templo. A gente tem também os grandes lagos, que representam o mar celestial. Ó, Budão. Buda gigante, gente. E o povo fazendo orações pro Buda gigante. Ele tem um monge que eu achei que estava meditando, mas não estava, estava no YouTube. Olha aqui nas paredes ainda os textos em sânscrito. Queria muito saber ler sânscrito. Não é sânscrito, é uma escrita em Pali. Tem 21 escritas em Pali. Pali é considerado a língua oficial do budismo. E sânscrito é considerado a língua oficial do hinduísmo. Então Isso. eu quase acertei, mas eu errei mais uma vez. Ponto pro Alex. Porque tá... Não, eu errei de novo. Okay. O rei... Olha, essa aqui tem um... Indiana Fernando. Monge pode ter Instagram? Pode ter Instagram, os monges? Sim. Na verdade, são os monges modernos. Então, eles têm tudo. Mas não pode ter mulher e ter Instagram? Aí é muita tentação, não é não? Na verdade, não pode ter mulher, não. Não, então, não pode. Mas se tem Instagram, dá uma tentação aí. Eles têm celular, às vezes tem celular melhor do que eu, porque eles têm como iPhone, eu tenho só Samsung. O budismo não é uma religião. Sim. O budismo é considerado como uma filosofia de vida. Na época do Siddhartha nunca falava que não pode usar, porque naquela época não existia. A mulher não pode ter. Não, na verdade os monges não podem ter mulher, não, porque os monges eles ficam nos templos, né, sozinhos, eles não podem casar. Mas se eles quiserem casar, eles têm que deixar ser monge. Uma namoradinha, então não pode ter. Não pode não. Eu soube também que os monges usam laranja porque na época era a cor que tinha. Então o laranja veio do açafrão, que era a cor que tingia o uniforme deles. Meus amigos aqui budistas. E olha que lindo, gente, aqui nas paredes, as dançarinas celestiais, as apsaras. E dicas básicas também, mas muito importantes, traga um chapéu para proteger a área do rosto, porque é muito sol, muito calor, protetor solar e óculos escuros, tá? Não deixa de esquecer, então assim, vamos relembrar? E protetor de inseto. Os médicos aconselham aquele Expenses, alguma coisa assim, Expensive devia chamar, porque é caro, mas é o que mais funciona aqui nessa região. Tanto calor que tô com uma vontade de pular no fosso aqui. Mas esse papo de ter crocodilo me fez desistir do meu plano. Quanto custa para visitar os templos? Se você comprar o ingresso de um dia, você vai pagar $32, por aí. Um dia, para quem é suficiente, para quem gosta, de templos. Eu comprei, a opção é um dia, eu comprei o ticket de 5 dias para vir 3. Acho que 2 é de bom tamanho. Na verdade, 3 dias, eu sou um apaixonado, eu vou vir, hoje é o 3º dia que eu tô vindo. É um dia só para andar, apreciar um pouquinho e gravar para vocês também. A vantagem de comprar por mais dias é que você pode dar sorte do tempo também, de pegar um dia. Hoje tá mais nublado, mesmo assim tá bonito. Traga água, traz água na mochila, porque tem momentos que você pode até passar mal assim.
Se você não me segue no Instagram, me siga, @muilouco. Aliás, eu recebi muitas perguntas no meu Instagram, perguntando se o país é seguro, se o Camboja é um país seguro. Olha, eu me senti muito seguro aqui em Siem Reap, que foi o que eu conheci, muito tranquilo. Eles são essa filosofia budista, deixa eles pacíficos. Nossa, foi tudo de bom. Se você tem uma certa insegurança, é meio atrapalhado, fala com o seu agente de viagem, tá bom? Porque aí vai dar mais tranquilidade, você anda com guia e aí com certeza você vai ser bem cuidado nesse país maravilhoso chamado Camboja. Uma das cenas do filme foi filmada exatamente aqui. Ele foi construído no começo do século X.